Saudações videiras, é o seguinte, olha só, assunto muito sério, muito sério. Olha só, nós tínhamos uma obra e chegou na última parcela, uma obra grande, era uma concessionária de carros embaixo e em cima tinha lá escritórios, tinha lojas e tal. Nós fizemos a obra e chegou na última parcela, o cara não quis pagar. E qual que era a alegação dele? Ele falou, ó, tive prejuízo, tive que pagar uma multa, porque a minha obra tinha um prazo para concluir e a gente só não concluiu a obra por causa de vocês. Vocês foram os únicos prestadores de serviço que não entregaram a obra no tempo firmado em contrato. Porque nós também tínhamos o contrato com ele. Legal. E aí que tem um detalhe. Chegou na hora, ele não teve como continuar alegando isso, porque é o seguinte. Nós tínhamos criado um costume... até por problemas em obras anteriores, de sempre ter o relatório de obras. Então, o meu relatório de obra, particularmente, começava quando eu ia medir as obras, eu fotografava tudo. Eu pedia para que os montadores fotografassem também as obras. A maioria deles não cumpria, porque não gostavam de pedir tira fotos, alguns sim, outros não. Só que nessa obra especificamente, o que aconteceu nessa obra? Lá no último piso, num lugar lá que não tinha tanta importância, faltou a gente instalar uma porta. Por que faltou instalar essa porta? Porque o cara ainda não tinha instalado a pedra. E eu tive nessa obra umas 3 vezes já, né? Para poder medir essa porta e concluir a obra. E toda vez que eu chegava lá, a porta estava sem a pedra. E eu falava, olha, precisa colocar a pedra. Só que qual que era o nosso costume? A gente tirava as fotos e eu enviava um e-mail para ele. Ó, o César, o nome do cara era César. A empresa dele também chama César e o sobrenome. Ô César, é o seguinte, cara. Precisa colocar a pedra lá para concluir a porta. Mas não colocaram aí, não sei o que lá, não sei o que lá. Não. E eu mandava um e-mail para ele. Legal. E aí, quando ele veio com essa historinha, nós tínhamos todo o relatório de obra. Ó, no dia tal, nós fomos lá, a pedra não estava instalada. No dia tal, nós fomos lá, a pedra não estava instalada. Eu falei, então, mas agora está instalada. Ou seja, ele tinha instalado aquela pedra recentemente, não dando tempo, prazo útil para que a gente pudesse concluir a obra. E ele nos acusou de não ter concluído a obra dele por incompetência nossa. Então, o que eu quero dizer com isso? O relatório de obra, ele é muito importante e ele inicia-se na medição. Então, quando você vai medir uma obra ou quando o seu funcionário vai medir a obra, o ideal é que ele faça a medição, se for possível, e tire foto de todos os vãos. Porque também acontece muito de você depois retornar na obra e o vão ter ficado diferente. Ter ficado maior, ter ficado menor, ter mudado, ter fechado. Então, principalmente se os vãos não estiverem concluídos. Mas eu tenho o costume, de todas as vezes que ia fazer a medição na obra, sempre fotografar. Depois, e aí a gente chama relatório de obra, porque conforme a obra vai acontecendo, tire fotos. Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes você vai para poder fazer a conclusão da obra e tem 3, 4 vãos que não tem pedra ainda, que não tem gesso, está faltando um requadro. Então fotografe isso é um relatório de obra. Ó, hoje é dia tal, esse vão estar nessas condições. Hoje é dia tal, nessas condições. E por último, no relatório de obra é o quê? É a conclusão. Você viu no vídeo passado, a gente falou sobre isso. Terminou a obra, fotografe toda a obra, inclua aquele documento ali no digital, né, num arquivo digital, e mantenha ali como relatório de obra. Eu entreguei a obra, ela estava nessas condições, o cliente assinou, etc e tal. Por que eu falo isso? Porque eu acabei de atender um vidraceiro agora e o vidraceiro estava tentando me explicar como era o vão lá que ele estava com problema. Gente, vamos ter um pouco de, né, assim, o cara foi até a obra, ele vai tentar me explicar como é o vão, por que ele não tirou uma foto? Por que ele não tirou uma foto? Eu sei que ele tem o aparelho celular no bolso. Então, assim, é falta de costume e falta de critérios. Então, relatório de obra é super importante e o nosso maior aliado no relatório de obra são as fotografias. Fotografias das medições, os processos de medição, os processos de feitura, vamos dizer assim, né, de construção da obra e o processo do término da obra. Isso tem que ficar em arquivo e você deixa guardado pelo menos aí uns 5 anos, igual a questão de nota, a questão fiscal. Deixe guardado isso e hoje não tem problema porque não ocupa espaço. Hoje pode ficar num HD externo, como a gente tem vários aqui. Legal? Então, ó, relatório de obra e como maior aliado as fotografias. Fotografe sempre, fotografe
na medição, na conclusão da obra, no término e, se possível, fotografe depois a obra limpa, bonitinha, porque isso aí vai para o seu portfólio. Legal? Então nós estamos juntos e forte abraço.